Difícil a palestra da André várias vezes, sempre me dá um nó na garganta, eu tenho que beber uma aguinha, porque o que vem por aí não é brincadeira. Está se propondo, é muito, mas muito pior do que se tinha antigamente. Quem lembra da época de outros governos, o que vem por aqui é de assustar, realmente. Tá. Acho que enfim, vai. Bom, a diretriz da carreira, nós começamos um estudo com grande participação do colega Passanel, que era presidente da comissão. O objetivo sempre foi de promover estudos e desenvolvimento de um projeto de carreira para o que nós estamos chamando agora de profissional de nível superior. O que você vai me ouvir falar muito aqui é de quebra de paradigma. Porque esse é o real objetivo de se criar uma nova carreira, porque não dava mais para a gente ficar pensando, toda vez que pensava em alguma coisa de alteração de carreira, a gente ficar com as mesmices que a gente vai ver aqui, que não nos levaram e não nos levaram a nada. E claro, desencadear um amplo movimento de debates nas sessões sindicais, que é o que nós estamos fazendo. Quando a gente começou isso, nós tínhamos um cenário que era de brigar pela carreira, divulgar e criar situações para apresentar para o governo e tentar aprovar essa carreira. Hoje nós temos um fator que está aí contrário, que é essa PEC. Então nós temos que correr muito para tentar ver se a gente coloca, pelo menos na pauta, essa discussão, naquele intuito de que aquilo que for discutido antes da PEC seja acatado, mesmo porque hoje a carreira do legislativo, dos funcionários do legislativo, está na mesa, na pauta, e ela ainda não foi aprovada. Então nós teremos ali um parceiro grande, que é o pessoal do legislativo, na briga por aprovação de uma carreira. Primeira pergunta que a gente fez é: por que uma carreira específica para os profissionais de nível superior? Nós precisávamos entender bem que o PCCETAI, ele deu o que tinha que dar. Ele se mostrou para a gente um verdadeiro engodo, principalmente para o pessoal do nível superior. Os mais novos não vão saber disso, mas os mais antigos, né, dentro da instituição, sabem que desde 2005 o pessoal do nível superior foi extremamente penalizado. Nós fizemos várias discussões, brigamos por melhorias dentro do PCCETAI, mas tudo que a gente fez foi em vão. Nós conseguimos, inclusive, alterar uma proposta de reestruturação do PCCETAI na plenária da FASUBRA, que infelizmente não tocou adiante, simplesmente jogou fora uma decisão de base da categoria. E com isso a gente passou então a discutir e ver como é que a gente teria que fazer essa nossa organização. Por isso que nós criamos o nosso sindicato e com isso nós passamos a discutir uma carreira específica, para a gente corrigir todas as distorções que tem dentro da carreira do PCCETAI. A gente vai ver ao longo da apresentação que o PCCETAI não tem nenhum atrativo para o pessoal da classe E, para o pessoal do nível superior. E todas as mudanças que são propostas não nos atingem, pelo contrário, ele acaba nos prejudicando, porque o bolo é único e não permite a divisão de uma maneira mais justa, que corrija as nossas defasagens. E por que ele é um engodo? Por que ele é um engodo? Primeiro, que ele foi proposto como sendo um plano de gestão, e ele se mostrou que não é. Por quê? Porque ao longo
da evolução, digamos assim, do PCCETAI, ele criou situações que a qualificação formal, que é a única maneira que você tem de crescer no PCCETAI, porque você só tem lá no PCCETAI as 4 etapas de qualificação, de capacitação, depois você tem dentro da sua classe 16 padrões, que com a capacitação são 19 padrões de crescimento, que ao longo do tempo você vai galgando isso. E para você crescer, você precisa fazer qualificação formal, que é especialização, mestrado e doutorado. Essa é a primeira distorção, porque você obriga todo servidor, e isso não vale só para o nível superior, tá? Isso vale para qualquer um, fazer de maneira, muitas vezes até aleatória, especializações, mestrados e doutorados, meramente para ter o retorno financeiro. Né? E isso se agravou quando o governo colocou os valores de 52% para mestrado e 75% para doutorado. Então hoje você vê pessoas fazendo cursos de mestrado e cursos de doutorado sem o menor retorno para a instituição, meramente para satisfazer uma questão financeira, né? Eu preciso ganhar isso. A universidade acaba investindo nesse servidor, liberando para fazer. Muitas vezes, quando ele volta, ele pode até sair da universidade para dar aula fora, se for com os mais novos. Os mais antigos às vezes ficam, mas sem nenhum projeto acadêmico de pesquisa e tudo mais para tocar adiante, principalmente doutorado. A matriz salarial única também é uma outra distorção muito grande, porque da forma como ela é feita, e isso eu não estou falando do fato dela ser da classe A, B, C, D e E, tudo numa matriz só, não. Eu estou analisando simplesmente cada classe, naquela figura de 16 padrões de crescimento, com 4 capacitação, dá 19 padrões de crescimento. Com um step de 3,7%, se você aplicar os 75% de doutorado, você tem ao final uma amplitude entre piso e teto da ordem de 236%. Então, aqui, você pega lá, o padrão, isso vai para todas as classes. Então, quem ganha 100 quando o recém-ingresso na universidade passou no concurso, pessoal do superior, só tem graduação, ele vai ganhar 100. Cadê o negócio? Ele vai ganhar 100. Ao longo do tempo, ele vai fazendo suas capacitações e tal, ele pode chegar ao final, com graduação, ganhando 192, ou 92% acima do piso. Só que se ele fizer aqui um doutorado, o ganho dele passa a ser 336, ou 236%. E é isso que o governo faz quando ele senta numa mesa de negociação. Ele faz uma projeção, se eu der um aumento aqui, o que vai impactar? Essa amplitude entre piso e teto, na ordem de 236%, inviabiliza a gente corrigir o nosso maior problema, que é o piso. Porque se eu corrigir o piso, o teto extrapola. E o governo nenhum vai querer negociar dessa maneira, em dar um aumento substancial para quem está aposentando ou já até aposentou, porque boa parte desse pessoal aqui ainda tem paridade. São as pessoas que já estão com paridade na aposentadoria. Então, isso aqui é um problema. E se a gente pegar o desejo da Fazubra, que é jogar esse step para 5%, essa amplitude ultrapassa 400%. Claro que algumas pessoas vão falar, não, mas se puser um teto de 5%, não será uma gratificação de 75%. Então, como é que você consegue negociar com uma categoria que já tem uma gratificação por qualificação do doutorado de 75%, dentro da mesma estrutura, você tirar isso? Então, esse é um nó que o PCCETAI se colocou e que não tem solução. Não tem, porque as pessoas que estão à frente do PCCETAI não têm a menor intenção de mudar. Pelo contrário, o discurso deles é sempre o mesmo. Step de 5%. Tá? Então, essa situação não deixa o PCCETAI ir para lugar nenhum. E nós que estamos na ponta, somos os mais prejudicados. Então, e outra coisa, agora com o sindicato, conseguindo seu registro, sentando numa mesa de negociação com o governo, se até permitir, nós teremos um outro problema. O PCCETAI tem dono. Ele é da Fazubra.
Então, dificilmente a gente conseguiria quebrar alguma lógica dentro do PCCETAI. Por isso que nós começamos a discutir, então, as diretrizes para a nossa carreira. Rapidamente, o processo, então, ele começou com a discussão dentro da comissão, que foi criada pela direção. Essa comissão fez um documento que passou para as sessões sindicais, que deram suas contribuições. Depois disso, foi feito compilado essas contribuições, foi passado para o Fórum Nacional, que é um fórum deliberativo, foi aprovado, e agora nós estamos numa fase muito importante, que é de estruturar, debater, discutir, mostrar o que está sendo proposto e, principalmente, trazer pessoas para que nos ajude agora a preencher esse projeto, montar uma proposta, um projeto, para que a gente possa levar adiante. Apresentar no MEC, nós apresentamos ao MEC, não nesse governo, no outro governo, nós chegamos a protocolar lá, agora ainda não tivemos condições ainda de sentar para retomar essa discussão, apresentando no MEC, apresentando no planejamento, colocar na pauta de discussão no Congresso, através de alguns deputados que já manifestaram interesse em nos apoiar, colocando na pauta de discussão, montando essa estrutura de um projeto para fazer chegar na chefia de gabinete civil, e aí, a partir daí, a proposta partir da presidência, né? Porque assim, só a presidência pode legislar, pode decidir sobre remuneração dos servidores. Como eu falei, nós vamos falar muito de mudança de paradigma, né? Quando o PCCETAI foi criado, e também antes do PCCETAI, nós tínhamos o PUCS, o fator que predominava era o tempo de serviço público. Tá? Era o fator predominante. Os mais antigos aqui lembram do PUCS, que você a cada 2 anos você tinha um pesquisa, você tinha uma promoção. O PCCETAI foi criado nessa lógica, era 24 meses, caiu para 18 meses. Então você tem aquela lógica de, com o decorrer do tempo, você ser beneficiado com uma promoção. Esse é um paradigma que nós estamos propondo quebrar. Não é esse o objetivo de uma carreira, principalmente uma carreira nos dias de hoje. Como vários colegas nossos aqui já entraram no novo regime de previdência, essas pessoas, para elas, não interessa ficar ganhando um pouquinho ao longo de 35, 40 anos. Interessa a elas chegar o mais rápido possível no topo da tabela de remuneração, para que ela tenha condições de formar a sua poupança para a aposentadoria complementar. Tá? Então essa é uma lógica também que a gente pensou nessa estrutura. Então esse é um dos grandes paradigmas que nós estamos propondo quebrar. A valorização profissional científica de gestão. Nós temos um outro problema dentro do PCCETAI. Você só progride na carreira através da qualificação formal. Para nós, especialização, mestrado, doutorado. Se você fizer 2, 3 especializações, você só leva uma. Você não consegue evoluir ao longo do tempo. Se você está num cargo de gerência, de chefia, de direção, você está praticamente impossibilitado de fazer um mestrado, um doutorado. Como é que você sai? E aí você leva um tempo, quando você sai dessa chefia, dessa direção, você passou o seu tempo e você ficou sem ter como alcançar o topo da carreira. Da mesma forma, se você tem uma atividade que você exerce, você auxilia ou tem um projeto de pesquisa que você desenvolve, tudo, você não é recompensado por isso. Então o objetivo é um outro paradigma a ser quebrado. E todos, independentemente do que faz efetivamente dentro da instituição, tem que ter condições de chegar ao topo da carreira. Se você é aquela pessoa que só quer fazer o seu trabalho diário, sentar na cadeira, receber o papel, bater o caminho, despachar e fazer o trabalho burocrático, tudo bem. Você também tem o direito de chegar ao topo da carreira. Se você é uma pessoa que toma a frente, toma decisões, que participa de várias atividades ao mesmo tempo, você auxilia e fiscaliza, ajuda em
pesquisa, orienta estagiários, enfim, você também tem que ser recompensado por isso. Então, o objetivo é favorecer que todos possam, nas suas atividades profissional, científica e de gestão, chegar ao final da carreira. O final da carreira que eu estou chamando aqui é o topo da tabela salarial. Salário básico consistente e justo. Esse é o grande problema hoje da instituição. Você não consegue fixar os novos servidores da instituição porque o salário é muito baixo. E o que isso tem acontecido? As universidades, elas estão perdendo a sua memória. Os seus funcionários que tocaram a universidade durante 30, 40 anos estão aposentando, estão saindo, e não tem pessoas que vão absorver esse conhecimento ou essa prática e tocar a instituição para frente. Muitos funcionários novos que estão entrando estão fazendo desse emprego, desse cargo dentro da universidade, um estágio de luxo. Às vezes elas estão ali simplesmente esperando o resultado de um concurso ou se preparando para um novo concurso. É justo, é legítimo, mas não é interessante para a instituição. Ela tem que pensar nisso. Essas pessoas, aquilo que eu falei, elas chegam empolgadas, fazem um mestrado, fazem um doutorado e faz outro concurso e sai da universidade. Algumas pessoas vão falar, olha, a universidade não tem que se preocupar com isso, porque faz parte do processo, qualificar as pessoas e que elas vão para o mercado de trabalho e tal. Tudo bem, faz parte do papel da universidade, isso sim. Mas ela tem que se preocupar quando esse índice é muito alto, quando ela não consegue reter dentro da instituição as pessoas que vão administrar essa instituição ou ajudar a administrar essa instituição nos próximos anos. Então isso é preocupante. E o salário básico consistente é um primeiro ponto para você atrair essas pessoas e elas ficarem na instituição. Para que isso aconteça, eu não posso ter aquela amplitude de piso e teto. Ela tem que ser no máximo na ordem de 100%, que é o que acontece com a maioria das carreiras que tem por aí. Você não pode ter uma amplitude muito grande, porque senão você inviabiliza o teto. Você acaba tendo, no exemplo que eu dei hoje do PCCTAG, se a gente colocar 8 salários mínimos, 10 salários mínimos, que é o nosso desejo no piso, com amplitude de 236%, o teto vai para 30 mil reais. Seria muito bom, mas é impraticável. Seria muito melhor se eu pudesse ter um piso de 8 mil reais e um teto de 16 mil reais, todos estaríamos ganhando. Hoje a situação é, por conta do teto alto, o peso continua baixo. Bom, vou passar rapidamente, isso aqui é só uma estrutura para a gente ganhar mais tempo no debate. Aqui é só a estrutura do documento que a gente fez das diretrizes, com a introdução, justificativa, diretrizes, definição de remuneração, regime de trabalho, processo de implantação e de enquadramento. Né? A justificativa é mais uma questão legal, né? Das legislações que envolvem. Os princípios observados aqui sim, que a gente enfoca bastante na flexibilidade, motivação profissional, racionalidade administrativa com estímulo ao desenvolvimento pessoal e profissional. É aquilo lá de todo mundo ter condições de chegar ao topo, fazendo aquilo que lhe é cabível fazer dentro da instituição, sem preocupar de forma artificial fazer alguma coisa para crescer. Nem sempre um mestrado garante conhecimentos mais para a instituição e até mesmo para o próprio pessoal. O pessoal, tudo bem, toda a qualificação a pessoa cresce, mas profissionalmente, às vezes não. E muitos dos mestrados aí, às vezes, são feitos em áreas alheias a que o próprio profissional trabalha dentro da instituição. Então, o que visa o novo plano de carreira? Atrair, reter e desenvolver profissionalmente, definir atribuições, deveres, especificações e responsabilidades, coisas que tem em todas as carreiras, definir parâmetros para promover ações de formação, qualificação e capacitação, com vistas ao melhor desempenho, definir políticas de vencimento e remuneração, definir critérios para progressão funcional e salarial, definir meios que possibilitem o desenvolvimento, capacitação, valorização e reconhecimento, eliminar as incoerências e distorções que possam causar desequilíbrios salariais e insatisfações,
isso aqui a gente tem muito presente no PCCetai, que é o fato de você ter, como o próprio pró-reitor, o professor Maurício falou aqui, na classe D, ele falou um número na ordem de 70%, 60 e poucos por cento, tem qualificação superior ao quadro. Existem dois viés nessa situação. Uma é, boa parte dos novos servidores que ingressaram na universidade, ingressaram diretamente no nível D, embora já tinham a qualificação, a graduação. Isso tem dois lados. Você tem a questão de a falta de vaga lá, e ela não quis participar, mas tem também aquela proximidade do salário, e em tese seria mais fácil ela passar no concurso do nível D do que concorrer no nível E. E isso acaba causando uma distorção, porque às vezes essas pessoas que estão entrando na universidade, elas já trazem um problema para a instituição, que é a vontade de fazer aquilo pela qual ela se formou. E já começar a provocar situações dentro da instituição de não querer exercer as atividades para o cargo para o qual ela passou. E isso é uma situação que nos preocupa. E quando você tem uma proximidade de salário muito pequena entre o da classe D e da classe E, e se você considerar que quem tem graduação já ganha uma qualificação, se me falha a memória, de 25%, então a pessoa já entra com salário e mais 25% de gratificação. Às vezes ela ganha mais do que quem ingressa no quadro. Então essa situação é preocupante. Embora é interessante que todos se qualifiquem, mas a instituição tem que se preocupar com essa questão também. Valorizar e promover a atuação profissional e científica, que é aquilo que eu falei. É preferível que você tenha 2, 3, 4 especializações e seja remunerada por isso, seja compensada por isso, do que você obrigatoriamente ter que fazer um mestrado ou um doutorado, que vai dar muito menos retorno para ele, como profissional, e para a própria instituição. Bom, aí vem os conceitos básicos, que tem todos os projetos de carreira, nós não vamos perder com isso. Construção da carreira, então, voltada para a motivação por meio de valorização profissional e piso salarial atraente, aproveitamento de qualificação profissional nas áreas técnicas, científicas, extensão e de gestão, entre outros, que é o que eu acabei de falar. Bom, aí, nós agora como é que a gente estrutura essa carreira? Nós pensamos numa estrutura em que nós tivéssemos 3 etapas, acho que agora está discutindo passar para níveis, nomenclatura não é importante necessário. Mas seriam 3 níveis: júnior, pleno 1, pleno 2 e sênior. Então todo mundo ingressa no júnior, independente da sua qualificação formal. Graduado, especialista, mestrado ou doutorado. Todo mundo vai entrar no júnior. E vai percorrer todas as etapas da carreira. Porque isso sim é que caracteriza uma carreira. A carreira, ela não permite que você ingresse no meio da tabela. Por isso o PCCetai, tecnicamente, não pode ser chamado de carreira. Porque você tem concursos para classes C, D e E. Ou seja, C e D e E, você entra no meio da estrutura do PCCetai. Para ser carreira, você tem que entrar no início. O nível júnior, níveis, né, seriam 5 níveis na etapa de júnior, 4 no pleno 1, 4 no pleno 2 e 3 no pleno sênior. Esses 15 níveis vai me permitir trabalhar com uma amplitude mais próxima do piso e teto, e vai me permitir que as pessoas possam, em 16, 17, 18 anos, chegar ao topo da tabela salarial. Porque, de novo, uma coisa é tabela salarial, outra coisa é desenvolvimento de carreira. Desenvolvimento de carreira são os passos que você tem que fazer para chegar até o topo da carreira. E a tabela salarial, ela tem que refletir aquilo, em remuneração, aquilo que está proposto lá. Então,
De novo aqui, a questão do pessoal da recém-ingressos aí, o pessoal da FUPRESP. Eles têm que chegar rapidamente ao final para poder, a partir do vencimento maior do que o teto da Previdência, poder contribuir com a participação do governo, fazer sua poupança para, ao final, aposentar com uma condição melhor. Se ele chega no topo da tabela salarial com 30 anos, 35 anos, ele vai ter um tempo muito pequeno para poder formar sua poupança. Não vai conseguir traduzir isso em benefícios para a aposentadoria. Então ele tem que chegar o quanto antes, tá? Ele tem que chegar o quanto antes para poder fazer esse bolo de poupança e melhorar suas condições. Só que para fazer isso aqui, ele vai ter que dar sua parcela. A coisa não é de graça. Nós vamos ver adiante. Bom, desenvolvimento. Os interstícios, para você passar de uma etapa, de um nível para outro, dentro desses 15 níveis, o que foi proposto seriam 12 meses para os 5 níveis do Júnior, os 4 do pleno 1, os 4 do pleno 2 e 24 meses para os 3 níveis do Sênior. E como é que se daria isso aí? Claro, você teria que cumprir os requisitos, né? Não é só o decurso de prazo, você passaria por uma avaliação de desempenho e seria um instrumento real de gestão, visando o desenvolvimento profissional e os objetivos institucionais das IFES, será disciplinar e regulamento. Esse aqui é um outro paradigma que a gente precisa discutir abertamente. O que a gente tem hoje em avaliação de desempenho, eu acredito que em todas as instituições ela é do mesmo jeito, é algo que, no meu entendimento, não funciona. Ela é subjetiva, é um questionário que você, ao final do resultado, você vê que o servidor tirou nota 9, 9,5, a equipe fica com nota 7, 7,5, e a instituição tem nota 3, 4. Quer dizer, é uma coisa que é meramente para se atender um requisito, para se garantir aquele desenvolvimento do decurso de prazo para você passar de um padrão de investimento para outro. Aqui, o desafio nosso também terá que ser grande. Nós teremos que aliar a isso aqui questões objetivas para poder garantir uma avaliação de desempenho. Isso tem que ser estudado ainda, não tem nada pensado ainda sobre isso. Definição de remuneração. Então, toda remuneração ela vai partir de um salário base justo, que a gente sonha que seja próximo do nosso piso desejado, de 10 salários mínimos. Então, nós vamos buscar isso. Para que a gente possa garantir isso aí, a gente tem que mostrar para o governo, mostrar para o outro lado da mesa, que nós vamos aceitar no primeiro momento, dar um aumento diferenciado para quem está no início da carreira, justamente para aproximar essa distância e assim todos serem, depois de implantado, valorizados ou agraciados aí com os aumentos dos índices de proteção. Duração, o regime de trabalho é o que manda a legislação, né? 40 horas semanais ou aquelas legislações específicas, né? Isso se não ousarem passar por 80 horas, né? Que já, mas é mais uma luta que talvez a gente tenha que fazer. Eu fico com dó só das mulheres, porque segundo o ministro da Saúde, vocês trabalham menos, então vocês não têm que trabalhar um pouquinho mais. Não vai dar mais. Processo de implantação. Claro, Comissão Nacional Permanente de Desenvolvimento e Avaliação, Comissões Internas de Desenvolvimento e Comissão de Enquadramento. Comum a qualquer implantação de carreira, né? São os processos que a gente ainda vai ter que detalhar dentro do projeto. O que a gente pretende com isso? Eliminar efeitos negativos decorrentes dos planos anteriores, ou seja, esse famigerado DDC que nós temos até hoje, alguns de nós já têm até hoje na carreira, evitar que as pessoas tenham redução salarial, opção de ativos e aposentados, né, para os pensionistas seria compulsório, mediante a aprovação de lei será efetuado o reestrutura da tabela salarial. Isso aqui tudo é uma outra etapa de discussão. Uma coisa é você montar uma estrutura
Você monta, discute as diretrizes, os princípios e tudo mais. Depois você projeta isso numa tabela e vai sentar com o outro ministro, que é o ministro do Planejamento, para colocar valores e negociar. Tá? Isso é no segundo momento. Os assuntos que a gente pensou e tem que ser abordado no plano de carreira: afastamento para capacitação, qualificação e colaboração técnica, profissional de nível superior substituto, exclusivamente para cobrir aqueles que estão saindo para fazer alguma qualificação, porque hoje a gente tem esse problema, né? Quantos de nós aqui não somos únicos dentro de da instituição fazendo? Então, a gente pleiteia que seja criado o profissional substituto. Claro, tudo isso se a técnica não passar. Demais vantagens financeiras adquiridas que permaneçam, né? Redistribuição entre outros pontos. Então, tratar também dessa questão da redistribuição do servidor de um local para outro é uma coisa que a gente também pensa em certa forma, contemplar no projeto de carreira. Então, quais são os aspectos principais? Então, agora, retomando ali tudo. Valorização do piso salarial em torno de 10 salários mínimos. A gente sabe que não pode colocar isso dentro do projeto de carreira. A gente não pode explicitar isso, você não pode ter vinculação. Tudo bem. Só que nós temos isso em mente. Então, na hora que for negociar a tabela salarial, nós queremos chegar próximo a isso. Que é mais ou menos o que existe hoje até dentro da tabela dos médicos. A tabela dos médicos está um pouquinho abaixo desse valor de 10 salários mínimos. Mas também acho que todo mundo aqui tem consenso que se a gente conseguisse o piso da tabela dos médicos, nos contemplaria, né? Desenvolvimento profissional por toda a vida funcional, é aquilo que a gente falou. As pessoas não vão ficar paradas no tempo. Você vai chegar no topo da carreira, da tabela salarial lá, você não vai poder ficar parado. Se você ficar parado, você vai cair. Então isso também é um fato novo que a gente está colocando. É um paradigma a ser quebrado. Você chega, o cara chega no final da carreira faltando 10, 12 anos para aposentar e simplesmente esquece. Não quer saber mais de participar de congressos, de cursos, de seminários, não quer saber de fazer capacitação, porque isso não vai refletir nada para a vida dele em termos de remuneração salarial. Então, o nosso objetivo é que isso não aconteça aqui. A gente criou uma situação para que isso não aconteça. Qualificação continuada, sistema de pontuação. Isso aqui é um outro paradigma que a gente está discutindo agora, que é colocando aqui, que é fazer com que, a gente chamou aqui de RSC, o nome também aqui é irrelevante, mas a ideia é a mesma, que você tenha condições de, os sistemas de pontuação, nós vamos ver lá quando a gente for discutir as maneiras de evoluir dentro da tabela, você possa abreviar seu tempo e compensar, por exemplo. Aquela pessoa que não tem condições de sair para fazer uma especialização de mestrado, porque ela está presa ao trabalho, ela tem que ser recompensada por isso. Ela tem que ter um sistema de avaliação que ela possa mensurar esse trabalho que ela faz e conseguir a mesma pontuação que ela teria com mestrado e com doutorado. Tempo de serviço no cargo seria também a questão da evolução. Você pode, eu não quero fazer mestrado, eu não quero fazer nenhuma qualificação, eu também não quero assumir nenhum cargo de chefia, eu quero ficar aqui fazendo meu trabalho. E se me der, eu faço. Essas pessoas são importantes dentro da universidade, porque nós temos esse tipo de trabalho dentro da universidade, que é um trabalho extremamente burocrático. Então essas pessoas também podem chegar ao topo da carreira. Só que aí ela vai entrar por tempo de serviço e não por qualificação. Avaliação de desempenho, que está vinculado a essas questões de você conseguir atingir metas para poder passar de um nível para outro. E 15 níveis de tabela salarial, que é aquilo que eu falei, cada do limite para o piso e teto 100%. Exercício de 12 a 24 meses. Na promoção de etapas haverá acréscimo remuneratório, ou seja, nada de step constante. Se eu estou, o objetivo da evolução da carreira é eu me qualificar, me capacitar, cair no desenvolvimento, e à medida que eu vou subindo verticalmente na carreira,
eu vou tendo incentivos para isso. Então, o step constante não é uma coisa que favoreça isso. Eu posso ficar, isso eu explico mais fácil quando eu puser a tabela aqui da evolução. Gratificação de desempenho na última etapa. Bom, então é isso aqui. Jogando numa matriz, seria essa a estrutura de tabela. Etapas júnior, pleno 1, pleno 2 e sênior. E o nível de escolaridade, na qualificação formal. Como eu falei, todo mundo que ingressará na carreira por concurso público e entrará no Júnior 1. Quando você ingressar, se você for da graduação, você entra nesse local aqui, que é o Júnior Graduação 1. Se você tiver especialização, você já entra aqui. Mestrado entra aqui, doutorado entra aqui. Então, independente da sua qualificação formal, você vai entrar no Júnior 1. Aqui, JEE é Júnior Especialista ou Equivalente, Mestrado ou Equivalente, Doutorado ou Equivalente. O que seria esse ou equivalente? É justamente aquele RSC que a gente está colocando. Se você tiver a qualificação formal, você automaticamente ingressa aqui. Se você não tiver a qualificação formal, você pode ingressar, quando você mudar do Júnior para o pleno 1, com o RSC, que é um sistema de pontuação que vai falar, olha, ele atingiu a meta, ele merece ir para o outro pleno. Então, para você sair do Júnior 1 para o 2, obrigatoriamente você tem que fazer um exercício de 12 meses e ter uma aprovação na avaliação de desempenho. Do 2 para o 3, para o 4 e para o 5, da mesma forma. Você tem que ter um exercício de 12 meses e ter uma avaliação de desempenho favorável. Agora, sair do Júnior 5 para o pleno 1, eu não tenho como seguir aqui. Você tem que ter algo a mais. Ou você tem que ter uma qualificação formal de mínimo especialista, aí você entraria aqui, ou mestrado entraria aqui, ou doutorado entraria aqui, ou você tem que ter o RSC, a avaliação de desempenho, que lhe dê uma pontuação equivalente ao que seria a especialização, para você entrar aqui, tá? Você, com o RSC, você não entra aqui, nem aqui, você só entra aqui. Ok? Bom, a proposta de remuneração prevê steps constantes aqui e relativamente pequenos, tá? E um step maior quando você pula do júnior para o pleno 1, do pleno 2 para do pleno 1 para o pleno 2 e do pleno 2 para o pleno sênior. Por que isso? Porque o importante é que a pessoa sinta o incentivo de chegar o mais rápido possível aqui. É possível que ela chegue aqui em 16 anos. Ou então, se ela ficar, ela vai chegar aqui com 30, 35 anos. Então, se eu tenho um step muito grande dentro dessas etapas, entre os níveis dessas etapas, eu cresço muito a amplitude piso e teto. E não é possível eu dar, então, uma remuneração, um plus na tabela salarial quando ele muda de etapa. E é um objetivo, é um incentivo que as pessoas passem o quanto antes para a etapa sênior. Bom, então como é que se daria essa evolução? Todo mundo, nós já falamos, ingressa no júnior. Para ele passar para o pleno 1, ele tem que ter, no mínimo, especialização, ou mestrado ou doutorado. Se não tiver essa qualificação, ele tem que ter uma pontuação, que é o grande objetivo, o grande desafio nosso de montar esse RSC. Ou se for aquele burocrático que não quiser nada, ele vai ter que pagar um pedágio de 8 anos. Ou seja, não são só os 5 anos que ele chegou para ir do 1 ao 5. Ele vai ter que pagar mais 3 anos para ele passar para o pleno 1. Da mesma forma, para passar do 1 para o 2. Qualificação mínima é mestrado. Ou uma pontuação de RSC
ou o pedágio de 4 anos a mais, terá os mesmos 8 anos. Do pleno 2 para o sênior, qualificação mínima de doutorado, ou um RSC, ou então os mesmos 8 anos. Teria que esperar mais 4 anos dentro do pleno 4, para poder, pleno 2, 4, para poder passar para o doutorado aqui, o sênior aqui. Bom, por que esses números de 888? Porque com esses números de 888 que você desenvolveu dentro da carreira, você ainda assim, um pouco mais, com cerca de 30 anos, você vai conseguir chegar aqui no topo da carreira. Se você leva 8 anos aqui, 16, 24 e mais 2, 4, 6 aqui, você vai, com 30 anos, você pode estar no topo da carreira. Bom, e por que só aqui nós temos gratificação? A gente chamou aqui de gratificação que tem, mas o nome não interessa, isso aí tem que ser discutido. Nós estamos falando aqui da ideia. Porque as pessoas, ao chegarem aqui com 16 anos, elas podem se sentir acomodadas. E aí não querer mais fazer nenhum sistema, nenhuma capacitação, evolução, desenvolvimento da carreira. As pessoas, elas provavelmente, através de um RSC, ela vai ter que ter metas a cumprir ali, para estar sempre se capacitando, evoluindo, para se manter no topo da carreira, sob pena de perder isso aqui. Ah, mas isso aqui é gratificação, se a gente aposentar, a gente perde, pode até perder. Mas nós não podemos esquecer que hoje, quem está na universidade estudando agora, não vai perder na gratificação não, vai perder tudo. Vai ganhar só o teto da Previdência. Então isso aqui ajuda e muito a aumentar a remuneração, aumentar a poupança e ele ter uma Previdência complementar melhor. E aí volta aqui, os mais antigos vão saber. Nós passamos a vida inteira ouvindo dizer que gratificação era o mal, que a gente não podia ter gratificação, porque não leva para a aposentadoria. Nós vamos passar nossa carreira todinha, mês que vem eu faço 35 anos de universidade, passei 35 anos ganhando mal, porque se eu fosse para a aposentadoria eu perderia a gratificação. Enquanto eu poderia estar ganhando melhor, nem que eu perdesse a gratificação. Mas pelo menos durante a minha vida laboral eu ganhei mais. Então esse é outro paradigma que tem que ser quebrado nessas discussões nossas. É claro que você não pode ter um salário baseado só em gratificação. Isso é um risco grande. Mas se a gente tem, como uma das premissas, um investimento básico consistente e justo, nada impede que a gente tenha uma gratificação ao final. E por que só ao final? Porque o incentivo maior para chegar aqui vai estar em passando essas etapas. Porque ao passar essas etapas, você tem condições de ter um aumento maior. Né? Então, se me perguntar valores, números, ainda é muito cedo para a gente falar isso. Mas a ideia é que você tem, por exemplo, se eu tiver aqui um step de 2% e não pode ser muito alto, né? Nós temos que parar com essa história do que o step bom é o de 5% ou de 3,7% que vai para 3,8%, porque são valores relativamente altos num valor principal muito baixo. Nós temos que pensar em termos de um salário melhor, e essa diferença não precisa ser tão grande. Você pode ter 2% aqui, e 5 aqui, 7 aqui, 9 aqui. Então você tem um estímulo a mais para você chegar. De tal forma que todo mundo, ao chegar aqui, tenha também um salário justo. Bom, quais são agora as nossas etapas? Vou deixar aqui dentro do meu tempo. Retomada da comissão para discutir e encher aqui esse artigo, né, dar corpo para essas diretrizes. Criação de grupo de trabalho, isso aqui eu estou pedindo para que todas as sessões sindicais façam isso. Criem grupos de trabalho para discutir essas diretrizes, propor redações para que a gente possa fazer, implantar isso aí. Né? A direção, a comissão começou já a trabalhar nisso também, de tentar montar
uma minuta, um esboço para trazer para a discussão, mas é importante que, principalmente, a Universidade de Santa Maria e do Rio Grande do Sul, que tem já uma estrutura sindical, que possa criar esses grupos de trabalho e nos ajudar nisso aqui. Essa é uma tarefa importante e extremamente urgente. Detalhamento dos requisitos da carreira, que é o que a gente precisa fazer, para elaborar o projeto de lei e encaminhar para a tramitação. Nós já estamos fazendo uma justificativa um pouco técnica e menos técnica, mas uma justificativa para que a gente possa entregar na Câmara dos Deputados e pautar isso dentro da Comissão de Educação. Nós já discutimos algumas coisas, então vamos já acelerando isso para que seja pelo menos colocado em pauta, para que a gente possa correr com isso aqui e tentar, contra o tempo, criar nossa carreira. De novo, se até deixar. Tá? Agora, passei rapidamente, vendo aqui para a gente ter tempo, né, que nós temos até os próximos de 2 horas, então para discutir. Tudo bem. Tá? Eu sugiro que a gente toque direto. Se quiser sair, vai lá, faz um lanche, volta e tal, mas para a gente não perder, porque nós temos nossa.